Mateus 27, versículo 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O diabo havia feito a primeira tentativa, ou as primeiras tentativas, quando era criança e quando Jesus estava no deserto. Jesus baniu a presença dele. Agora, o diabo precisava usar a sociedade da época. Os romanos, os saduceus, os fariseus, essênios, zelotes, herodianos e assim vai. Não era só uma classe de pessoas, eram muitas, eram várias. E o diabo iria jogar tudo sobre Jesus, numa pressão para que ele pecasse, para que ele cedesse, para que ele falhasse, para que alguma coisa acontecesse em favor das trevas. O diabo ia usar tudo que ele pudesse. Mas Jesus resistia. E o diabo chegou à seguinte conclusão: se ele não ceder, eu mato ele. Ele é Deus, mas aquele nasceu como um homem, viveu como um homem, trabalhou como um homem. Eu mato ele. Ia morrer como um homem, para morrer no lugar do homem e salvar o ser humano. Acontece que tinha um probleminha. Jesus nasceu sem pecado. Hoje em dia todo mundo conhece bebê de proveta. Ele nasce no ventre de uma mãe, mas ele é filho de outra, ou de outro. Até tem hoje as barrigas de aluguel, né? Tem gente que paga para uma mulher ter o filho dela. E às vezes dá até briga, porque a que foi pago não aceita devolver o filho. Nós temos N problemas com o bebê de proveta. E o Espírito Santo fecundou um óvulo e colocou na barriga de Maria como um ovo ou zigoto. Ou seja, materialmente falando, ele era da linhagem de Davi, da linhagem de José, que vinha de Davi, e da linhagem de Maria, que vinha de Davi. Mas espiritualmente falando, ele era filho de Deus, porque ele foi colocado no ventre de Maria, mas não pertencia à árvore genealógica de Maria, não pertencia ao óvulo de Maria, nem ao espermatozoide de José. Então ele vem de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Está muito claro isso nas Escrituras. Todo mundo fala de Natal, daqui e dali, mas às vezes não presta atenção que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é filho de Deus e nasceu sem pecado. Paulo, no livro de Romanos, chama ele de segundo Adão, porque o primeiro nasceu sem pecado e ele nasceu também. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, a concupiscência dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Nós nascemos debaixo do pecado. Jesus não. O diabo precisaria fazer ele pecar. Porque se ele mata um homem inocente, quem cometeria o pecado era o próprio diabo. Ele não podia matar Jesus. Jesus não tinha pecado. Então a morte não tinha poder sobre ele. Tem poder sobre nós, todos os homens que nascemos descendentes de Adão e Eva. Mas sobre Jesus não. Porque ele não veio da nossa árvore genealógica. Ele veio direto de Deus. Então ele era inocente. Ele precisava pecar. E o diabo não conseguiu pecar. E o diabo não pensou. Ou se pensou, não conseguiu deter a morte dele. Por isso ele foi para a cruz. E ele era inocente. Morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Morreu no nosso lugar. E nos livrou de todo o pecado. E o diabo fez isso.
prensou ele de toda maneira possível e imaginável. Usou todas as castas, sacerdotais ou não, da sua época. Prensou o Messias. Queria fazer ele pecar, errar, queria mostrar porque ele não era tão grande assim. E foi, e fez, e tentou, e não conseguiu. A sociedade foi tão inflamada, que foi para cima dele com o intuito de matar ele. E prensaram, até que o aprisionaram, castigaram, bateram. Mas em tudo isso, a Bíblia diz que ele não pecou. Jesus não pecou. E não tinha jeito do diabo lançar sobre ele essa acusação. Ele não tinha pecado. E ele foi e ainda pediu para o pai: pai, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando. Mas Deus já tinha determinado, não. Só tem um jeito, você tem que morrer no lugar do ser humano. É muito importante que você morra no lugar do ser humano. Por isso nem o próprio Deus deteve a acusação. Ele ainda poderia descer da cruz se ele quisesse. Ele é Deus. Ele não se transfigurou Deus na frente dos discípulos, no monte da transfiguração. Por que ele não virou Deus e não desceu da cruz? Porque ele sabia que ele precisava morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, no lugar da humanidade. Era muito importante que ele fizesse isso. Por isso a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi para a cruz. E com a ida dele para a cruz, ele conseguiu a remissão do meu pecado. Eu, quando creio e aceito, ele perdoa o meu pecado, porque ele já pagou o meu pecado na cruz. E o diabo, que levou ele à morte sem que ele tivesse pecado, é que se transformou no criminoso. Ele que foi o errado. Assim como Adão errou lá no Éden, o diabo falhou na cruz. Assim como o ser humano havia falhado lá no passado, o diabo também havia falhado. E nós recebemos o sucesso de Cristo prontinho. Ele venceu o diabo, venceu a morte. A morte não pôde segurar ele. Ele ficou 3 dias morto e ressuscitou. A morte não tinha poder sobre ele. Tem poder sobre mim, tem poder sobre nós. Mas sobre Cristo, a morte não teve poder. E graças a isso, nós obtivemos a salvação eterna. A salvação eterna é minha. A salvação eterna é sua. A salvação eterna é nossa. Tomemos posse dessa vitória. Amém.